soluções, vamos estudar os aspectos qualitativos das soluções. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ângela Ferreira. Vou apresentar uma parte de cálculo para vocês, da parte de soluções, uma parte mais restrita, onde a gente tem algumas fórmulas para representar essa questão das soluções. Primeiro aspecto qualitativo que a gente vai estudar é a concentração comum. Ela também é chamada de concentração em grama por litro, tá? É uma concentração também conhecida como concentração em grama por litro, ok? Então, qual seria a relação ali? Ela relaciona a massa do soluto, tá? Do que é dissolvido em uma solução. Então, é a massa do soluto e o volume da solução. Seria basicamente isso. Concentração comum, que é representada por C, é dada pela massa do soluto dividido pelo volume da solução. Para a gente entender isso, como que isso funciona, como que eu calculo, vamos a um exemplo prático. Ao dissolver 100 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, aí, ó, em 400 ml de água, obtém-se 410 ml de solução. A concentração comum dessa solução será igual a... Então, a gente tem aqui o volume final da solução. Não usaria só a água, porque o volume da solução vai ser o volume que eu tenho ao final da mistura, tá bom? Então, eu só utilizar essas 100 gramas e as 400, lembrando que eu tenho que passar esse 410 aqui para litros. Ah, como é que eu faço isso? 1 litro está para 1000 ml. Logo, o que a gente pode concluir? O que a gente pode... A gente pode fazer isso como uma regra de 3? Claro. Acho que é mais fácil. Logo, eu tenho um X, que eu quero saber o volume em litros, está para 410 ml, ok? Então, essa seria a ideia. Aí a gente multiplica cruzado aqui e faz as contas. 410, ok. A gente multiplica e faz as suas contas, a gente vai descobrir que esse x é igual a 0,410, tá bem? Então, colocando isso tudo aqui nessa fórmula, massa do soluto dividido pelo volume da solução em litros dá 244 gramas por litro, ok? Então, essa seria a resposta dessa, um exemplo dessa utilização de concentração comum. Outra seria a densidade. A densidade, ela já envolve a massa da solução e o volume da solução. A fórmula, ela é a mesma, só que eu não estou envolvendo aqui soluto e solvente ou solução. Eu estou envolvendo somente a solução. Então, a densidade, que é dada por D normalmente, ela é a massa da minha solução dividido pelo volume da minha solução. E como que seria isso? Ó, uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal, então eu tenho aqui a massa do soluto, em 300 gramas de água, a massa do meu solvente. Considera-se que o volume da solução é igual a 30 ml, então o volume final da minha solução vai ser igual a 300, desculpa. A densidade dessa solução em grama por ml será de a massa da solução 30 mais 300, porque a massa do meu soluto mais a massa do meu solvente, dividido pelo volume da minha solução, que é 300. Então, fazendo lá 330 dividido por 300, você vai ter 1,1 grama por ml, ok? Outro tipo de concentração que a gente usa aí, que é muito comum, é concentração molar ou concentração em mol por litro, tá bem? Ela é chamada de concentração em mol por litro. Relação entre o número de mols do soluto, eu não estou falando de massa aqui, e o volume da solução. Então, como seria essa relação? Seria o seguinte, olha só. A concentração molar, massa dividido pela massa molecular vezes o volume. Ah, mas aonde que está o número de mols? Bom, a gente pode lembrar que número de mols é igual a massa dividido
pela massa molecular de alguma coisa. Então, aqui eu tenho o número de mols. Eu posso reescrever essa fórmula desse jeito aqui, ó. Fazendo esse M aqui, molar, é igual a N, que é o número de mols, que é dado por mol N, né? Dividido por volume. Isso aqui é um N, tá? Não saiu bem um N, não tá parecendo um M, mas é um N, tá bom? Deixa eu ver se eu acho a borrachinha aqui. Só para apagar a perninha aqui, ó. Isso aqui é um N. Então, vamos lá. Vamos corrigir. Então, seria N. E aqui, isso aqui, ó, já é dado logo em mol por mol, né? Isso aqui é dado por litro. Eu já vou ter uma relação direta. Mas eu posso também utilizar essa daqui. Aqui eu vou ter grama, grama por mol e volume. Vou cortar e vou obter o mol por litro também do mesmo jeito, entendeu? Então, essa seria a relação aí molar, a concentração molar, beleza? Ok. A concentração molar, um exemplo dela seria o seguinte: qual a concentração de ácido sulfúrico, H2SO4, será necessária para preparar uma solução de 2 litros de uma solução usando 10 gramas de ácido? Foi dada a massa molecular do ácido, que é 98 gramas por mol. Nem sempre vai ser dado a concentração, a massa molecular de um ácido, ou de uma substância. Eu vou deixar aqui nos comentários o vídeo que eu expliquei como é que calcula a massa molecular, tá bem? Então, como que eu faço a concentração? Concentração, eu utilizei a massa do meu ácido, dividido pelo volume do ácido, que está aqui, 2 litros, vezes a massa molecular desse ácido. E achei 0,51 mols por litro. Eu vou abrir um parênteses aqui só para vocês entenderem uma coisa. Olha só que interessante. A concentração comum, concentração, né, que é o C, é a massa, que a gente viu lá atrás, massa dividido pelo volume, certo? E a concentração molar, que é o que a gente viu agora, a gente viu a massa dividido pelo volume vezes a massa molecular. Essas fórmulas, elas têm uma relação uma com a outra. A gente pode ver que o C, ele está aqui dentro, ó. Isso aqui, ó, é o C. Nada mais é que o C. Olha só, então eu posso converter de uma para outra, olha só. Então, eu posso dizer que a concentração molar, ela é a concentração em grama por litro dividido pela massa molecular do composto. Olha que interessante, né? Então, é importante vocês entenderem essas relações aqui matemáticas para fazer as próximas relações que aí a gente vai ter de soluções de titulação, de misturas, fazer um AMI melhor. Então, essa daqui seria, você pode tomar isso aqui como uma relação entre a concentração molar e a concentração comum. Anota aí no caderno para vocês não esquecerem, beleza? Outro tipo de relação qualitativa, o título em massa. Ele expressa a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Qual seria a formulinha dele? É um Tzinho assim? Aqui tem uma massa do soluto e aqui é a massa do soluto mais do solvente, a massa da solução. Então, resumidamente, a gente tem isso aqui, né? Como que seria? Vamos ver um exemplo. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma relação feita a partir da solução de 368 gramas de glicerina, C3H8O3, em 1.600, desculpa, gramas de água. Então, vou fazer a relação aqui. O meu soluto, ele tem aqui 368 gramas. A minha solução vai ter 1.600 mais 368. Então,
somando isso aí, eu vou achar um valor de 1.968. Então, eu vou dividir lá a massa do meu soluto, 368, dividido por 1.968. Vou achar aqui 0,19. Isso seria o título. MM quer dizer massa-massa, tá? 0,19 é massa-massa. Aí a questão aqui também está pedindo em questão de porcentagem. O que a gente faz? Só multiplica esse valor aqui, 0,19, ó. Quando pedir porcentagem, 0,19, vou colocar aqui, ó. 0,19 vezes 100%, que aí você vai ter uma porcentagem. Você vai andar com a casa ali, duas casas para a direita, então você vai ter um valorzinho ali de 19%. Pode ser porcentagem MM também, tá? Você coloca assim, M, massa, massa. Também é relação massa-massa, ok? Beleza? Outra aí, título e volume. A gente vê aí muito, álcool 70%, álcool 70%. Isso é um título em volume. Qual que é a relação? É a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. É isso aí, ó. O volume do soluto dividido pelo volume da solução. Um exemplo, o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Qual é o volume e a porcentagem em volume de 55 ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre? Então, aí a gente tem lá 55 ml, a gente vai ter que ter tudo na mesma unidade, né? 1 litro de vinagre é 1.000 ml. Então, 55 dividido por 1.000, né? Que vai dar 0,055, que seria volume, que seria o título. Qual seria a porcentagem? A gente vai usar a mesma relação que a gente usou anteriormente. Multiplica isso aqui, deixa eu ver se eu, aqui, ó, multiplica isso aqui por 100%. E aí você tem a porcentagem do título. Isso aqui vai dar 5,5%. Nossa, esse 5 saiu bem estranho. Vamos corrigir aqui. Vou colocar aqui. Apagou. Aqui. Esse também saiu estranho. Vou fazer de novo, né? Então, seria 5,5% massa... Não, volume, né? V. Ok? Então, esses seriam os aspectos qualitativos das soluções, a parte de cálculo assim mais direta. Agora a gente vai ver nas próximas aulas as partes mais, como que eu utilizo isso numa titulação, numa mistura e tal, tá bem? Então, eu peço que se inscreva no canal, se não é inscrito, para você receber as notificações dos vídeos postados aqui. Curta o vídeo, se não curtiu, compartilhem e deixe nos comentários as suas dúvidas, tá? Todas essas contribuições são muito bem-vindas para o canal, tá bem? E meu muito obrigado.